Olá, pessoal, tudo bem? Está no ar o canal Segredos do Mundo. Hoje o nosso assunto aqui é ufologia. Hoje nós temos a presença do Nelson Pescara, um grande pesquisador de ufologia aqui. O assunto hoje é discos voadores. Que tipo de fenômeno é esse? Tudo bem, Nelson? Como vai? Um grande prazer, é a primeira vez no meu canal. Sim, de fato, Eduardo, é a primeira vez. Boa noite, Eduardo. Já, Boa já, noite. já estamos no ar, né? Então, Já. posso cumprimentar o pessoal do chat, o pessoal que estão nos Isso, é assistindo. verdade. Tá aqui algumas Boa, pessoas, né? O amigo isso, Dudu. Isso. boa noite, Boa exatamente. noite. Boa noite a É, todos. antes da gente começar a Sim, pesquisa, sim, Nelson, me fala, porque ufologia também a gente estuda, é uma coisa séria, é amor também, a sim, gente sempre quer trazer a sim. verdade para a sociedade. Quando que você começou na ufologia? Você já viu algum OVNI perto? Já fez os trabalhos em campo também? Conta um pouquinho dessa história, antes da gente começar a Bom, pesquisa. Né? começar pelo disco voador, é muito curioso. Eu Tá bom, nunca vi. sim, Incrível que pareça, eu nunca sim, vi um disco voador, nunca vi nada que, sim. ou seja, eu quase que eu começava mentindo. Eu ia dizer, nunca vi nada que tivesse coisa com disco voador. Na verdade, isso eu já vi por duas vezes. Isso foi aqui nesta casa, por duas vezes eu vi sondas. Eu vi Oh, que sondas e tenho interessante. consciência disso porque foi em questão de 2 meses aproximadamente de uma visão de uma para outra, e uma Sim, delas foi aqui perto, num supermercado de uma rede pequena que tem aqui, a coisa de 2 quadras da gente, né? sim. E eu não tive dúvidas que estava vendo esta Cecília aí, a minha filha, Eduardo. Ah, é Eu sua não, filha. a Cecília que apareceu Era uma aí. Cecília, uma amiga minha, que também chama Cecília. Eu Sim, vi o sobrenome dela, igual você. Legal. tem a Maria Cecília, sim. Então, e eu vi também o Rodrigo aí, olha, o Dudu aí. Então, e uma segunda vez, ó, Natureza Universo, aliás, a primeira vez foi nesse supermercado, né? Sim. Eu vi uma sonda seguindo um avião da TAM. A segunda vez foi aqui mesmo em casa, né? No Jorge Pescara, meu filho, foi nos fundos da casa tem um pedacinho de coisa assim, de calçadinha assim, né? Que é um espaço muito pequeno, um pedaço de céu. Eu vi novamente um Sim. avião passando. Eu olho para cima, porque quando eu vejo ruído de avião, eu invariavelmente olho para cima, não sei se tem a ver com os discos voadores, e não é que eu vejo uma luzinha atrás, isso de dia, e bem, Sim. bem claramente, não tinha como se enganar, uma Uhum. luzinha atrás do avião vai seguindo, né? Aí não tive dúvida. A primeira vez, quando vi, estava no estacionamento, no pátio desse supermercado, a luzinha estava em cima, bem na vertical da cabine da tripulação, né, acompanhando. E eu acompanhei um tempo. Mas então, isso foi tudo. Que tem a ver com o disco voador, porque as sondas nós temos. Boa noite, Rodrigo. Nós temos consciência de que essas sondas são Sim. mais do que vistas, né? Elas têm ligação direta com esse fenômeno, não há dúvida disso. E a primeira vez que eu soube de uma sonda, isso faz muitos anos. Você perguntou quando eu comecei, eu vou falar. Faz Sim. muitos anos ainda. É, é, foi aliás, está aqui numa revista comigo, a Frank Sim. Soxer, Oh, que que legal. quem recebia essa revista era o professor Flávio Guilherme, né? De qualquer Sim. hora aí eu falo dele mais à vontade, Sim, mais sim, tempo, porque porque hoje é foi todo aquele possível. pessoal com quem eu tive contato na época. E essa sonda é muito interessante. Lá na Espanha, o pessoal lá deve saber muito bem. É uma sonda
que entrou num sótão de um menino, um rapaz, que era... Ele pagava uma pensão só para uma família, então ele estava de dia, veja, isso de dia, ele estava estirado no beliche dele, assim, lendo, inclusive, lendo, ele conta, ele relata direitinho, né? A sonda entrou pela janela, uma sonda, do tamanho de uma bola de futebol, circulou pelo ambiente, ele ficou transido ali na cama, porque não sabia o que fazer, não sabia, percebeu que era uma coisa muito estranha, um objeto perceptível que era um objeto tecnológico, porque flutuou assim, mexeu com o rádio dele, ele estava ouvindo música bem baixinha, aquela música de fundo que ele estava lendo, né? Veio sobre ele, circulou por ele, bom, enfim, depois saiu. Quer dizer, veja, essa sonda, eu soube disso lá nos anos 60. Quer dizer, a gente nem tinha ideia de sondas ainda, né? Boa noite, Naima. A gente nem tinha ideia, mas essa foi a primeira vez que eu soube. Aqui agora, mais recentemente, isso não faz muito tempo, uns 2 anos, eu tive a oportunidade de ver 2, né? Bem de longe, lógico, acompanhando um avião. Eu vi aquele pontinho de luz, né? Uma que passou atrás dele, que foi a segunda, né? Porque quando olhei para cima, vejo o avião bem aqui, na minha vertical, e atrás um pontinho de luz que está se mexendo, está acompanhando. Eu não tive dúvida, porque como eu estava lá no fundo, no quintal, eu saí correndo, e passando, inclusive, por dentro da casa, porque para passar pelo corredorzinho por trás ia demorar mais, saí aqui em cima e tive a oportunidade de acompanhar. Muito bem. Eduardo, eu comecei uma coisa muito esquisita. Lá na frente, nós vamos ver, na última tela, eu tenho lá uma foto, que é a foto de um encarte da revista O Cruzeiro, de maio de 1952. Eu tinha os meus 12 anos. Né? Esse pedaço eu vou contar com um pouquinho mais alongado. Se você quiser falar pessoal, é a primeira vez que eu estou no seu canal, que eu já narrei isso N vezes, mas por quê? Eu estava na casa de um padrinho meu, né? Um austríaco, num fim de semana, eu sei que era um fim de semana, que ia lá aos fins de semana. Podia ser sábado, ou domingo, ou então até um feriado, mas que eu ia lá para ler. Por quê? Porque meus pais eram da roça. Meus pais vieram para São Paulo na roça. Eu só não nasci na roça por mero acaso, mas sou paulista e paulistano, porque fui nascer na Moca. Nasci na Rua da Moca, número 308, numa sexta-feira, ao meio-dia. A rua não é a Rua da Moca, a Rua do Oratório, no 308 do Oratório. Olha, isso há 82 anos. Bom, eu ia na casa desse meu padrinho para ler, porque ele comprava muita coisa de leitura, principalmente a revista O Cruzeiro, né? E vai daí que um belo dia eu estou folheando a revista, de repente, quando eu chego ali no meio, percebo tem um encarte, e o encarte era uma coisa, era encarte mesmo, por quê? Porque a revista já estava para ser impressa, ou seja, já estava sendo impressa na gráfica, quando o João Martins e o Edward Kaffel, o alemão, chegam na redação correndo, tinham ligado, chegam na redação com um rolo de filme, com a máquina, quem fotografava era o Ed, né? E o disco da Barra da Tijuca, tinham fotografado a Maria Cecília, tinham fotografado o tal famoso até hoje disco da Barra da Tijuca. O que fizeram? Correndo, fizeram um encarte, porque revelaram o filme, fizeram as cópias,
e fizeram um encargo. Ali eu comecei, porque eu topei com aquilo lá, disco voador na Barra da Tijuca. Isto há 82 anos, né? Na verdade, isto há 70 anos. Eu estou com 82, né? Estou há 70 anos. E dali para cá, Eduardo, eu não sei nem dizer como ou porquê. Eu estou, como é que eu estou entranhado com isso, não tem jeito. Eu sei como, porque, veja, dessa época, dos 12 anos até os 24 anos, quando eu já estava casado, eu já estava numa grande empresa em São Paulo, uma multinacional, que hoje eu posso falar, ela já não está mais aqui, ela encerrou as atividades há muito tempo. Bom, também não teria por que não falar, não é o caso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não gosto de ficar contando a coisa assim particular, que muitas vezes não, nada tudo bem, só mais ou menos. Mas eu estava nessa empresa, né? E nessa empresa, eu tinha entrado em 64, já estava casado. Em 66, eu conheci o professor Flávio Pereira, que foi muito conhecido na ufologia. Esses 60 e tantos, né? Muito conhecido. Nossa, o professor Flávio foi uma das pessoas que eu conheci que mais trabalhou, mais incansavelmente pela divulgação da ufologia, porque ele apareceu em vários canais de televisão, inclusive tinha um programa, como é que era? O programa Motor, não sei o quê, se não me engano, no Canal 9, a TV Simons, ainda, ou Gazeta. A memória já não ajuda, até tanta coisa também. Mas o professor Fábio. E eu conheci o professor Fábio também. Tinha manchete também, né? Sim, sim. E eu conheci o professor Fábio também, faz questão de dizer, por mero acaso, porque nessa época, já tinha acontecido algumas coisas estranhas, mas eu nunca tinha testemunhado. Uma ocasião, 2 discos voadores sobrevoaram minha casa, nessa época de menino, e quem me contou foi a vizinhança toda, que narrou aquilo, e eu não tenho dúvida de como foi. Interessante. Nessa mesma casa, aqui perto, um amigo meu quase foi abduzido. Na época, a gente não sabia disso, não tinha ideia disso, porque a luz bateu. Fenômeno, né? Exato. A luz bateu em cima dele. Ele não sabe como escapou daquilo, que ele sentiu que aquela luz apertou, assim como que fazer, né? Bom, tudo bem. Mas, então, 15 anos depois, né? 13 anos depois, eu vim a conhecer, então, o professor Flávio Pereira, porque ele estava lançando um livro, e esse livro foi anunciado na portaria desta empresa que eu estava, por mero acaso. Bom, então isso resume um pouco de como eu comecei. Aí, sim, tendo conhecido o professor Fábio, a partir daí eu fui conhecer o professor Guilherme, o doutor Carlos Bill, que era um médico radicado no Rio, conheci o doutor Max Berezovski, aqui em São Paulo, na Lapa, que na Lapa a gente fez algumas reuniões, eu fui 2 vezes, eu era levado, porque eu acompanhava esse pessoal, eu entrava mudo e saía calado, eu não tinha voz para discutir, aquele pessoal que para mim era uma sumidade falando de discos voadores, naquela época era só disco voador, hein? Só disco voador. Não se falava ufologia, não tinha essa conversa toda de raças alienígenas. Não, conversado, né, Nelson? Era disco voador. Os Estados Unidos começou na década de 40 a ver no UFO, né? Aí depois o planeta inteiro começou, né? Estados Unidos começou, né? Isso. Então, é isso. Então, até hoje, fazer o quê? Não sei. Obviamente, depois eu comecei a levar isso a sério. Tanto que eu falo de que eu comecei conhecendo
esse fenômeno através de uma revista, de um artigo que até hoje está sob júdice, as fotos do João Martins, né? Mas, a partir dali, eu comecei a olhar a seguir seriamente, e isso virou uma obsessão. Tanto que eu digo que eu tenho, para provar de como eu comecei mais seriamente, e eu posso provar, não é só falar, né? Eu tenho cartas da revista, do jornal Última Hora, de quando eu participei de um debate via cartas, né? Via cartas, no jornal Última Hora, em 69. Portanto, mais de 50 anos. Eu estava aí eu já estava discutindo. Eu acho que eu tinha um pouco de presunção. Hoje eu tento ser um pouquinho mais humilde, mas eu acho que eu era um pouco presunçoso, porque eu, inclusive, num debate que eu bati de frente com um moço que inclusive, estava me ofendendo, ofendia mesmo, não com palavras assim, porque era num jornal, logicamente, tinha a filtragem do jornal e coisa, mas ele me tratou muito mal. E eu tive o desplante de dizer para ele que porque ele não aceitava o disco voador e chamava a gente de estúpido, de gente imbecil. A imprensa sempre teve preconceito, né? Exato. Só que veja como são as coisas, né, Eduardo? Olha só, isso há 50 anos. E ele falou para mim, ele dizia assim coisas para mim, tudo via carta, né? Um dia você vai ver essa bobagem, essa estupidez que você está fazendo, não sei o quê, e falava também para outros, só que eu me queimei, né? E aí eu respondi assim para ele, está tudo gravado aqui no computador, tá? Essa carta veio parar na minha mão, a última. E eu disse para ele, olha, lógico, fazendo três asteriscos, três pontinhos do nome, né? Mano, os discos voadores são uma realidade. Quer você queira, quer não. E com o passar do tempo, você vai ver que eu tenho razão. Eduardo, eu tenho razão. Ele estava equivocado. Ele estava redondamente equivocado. E eu tenho razão. Os discos voadores são uma realidade. Estão aí. Bom, você vê como é que é. Já no filme Projeto Azul, era a década de 40. Um dos pesquisadores falou, já naquela época, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Gente, você acha que a gente está sozinho nesse mundo? O universo tem centenas de galáxias aí, né? Bilhões de estrelas no meio do planeta. O que é isso, gente? Eles têm tecnologia. É uma sociedade que está muito no... Não é que eu estou aqui criticando a religião, né, gente? Mas é o dogma, né? Mas também não estamos sozinhos no universo. Né? Tá, vamos então. Deixa eu abrir, então, o PPS. Né? Sim, deixa eu autorizar. Precisa compartilhar, né? Agora ele apareceu, ele deu uma travadinha aí. Isso. Compartilhar, senão não. Isso. Você vai ter que achar lá uma pasta, né? Peraí. Agora. Sim. Agora vai. Aí. Apareceu, né? Bom, apareceu. Só que ele deixa eu passar o outro para frente. Aí, de vez em quando, eu mostro você e também jogo tela cheia de vez em quando. Aí eu vou e volto, né? Dá para fazer tela cheia aí também. O pessoal vê também, né? Mas... Peraí. Uhum. Assim? Isso. Bom. Tudo bem. Aí, eu vou jogar aqui um pouquinho. Aí daqui a pouco eu volto teu rosto. Ou se você quiser com um pouquinho. Tá bom. Quando você
quiser tirar a tela, tudo bem. Tá. Gente, temos aqui duas perguntas, né? O que são os discos voadores? Com que tipo de fenômeno estamos envolvidos? Espera aí, deixa eu fechar. Não, mas Eduardo, é que foi eu que peguei pela cheia. não houve compartilhamento, né? Espera aí. Não? Não teve? Se você quiser, eu cancelo. Deixa eu cancelar essa aqui, vou ocultar essa aqui. Eu vou mandar novamente. Não compartilhou, né? Não, peraí. Deixa eu conferir se a imagem aqui está. Bom, a imagem está. Sim. A imagem está lá. Então, peraí, deixa eu fazer de novo. Sim, fica à vontade. Tela. Aqui e aqui. Não compartilhou. Ele abriu. Apareceu, Nelson. Pronto. Agora sim, né? Agora sim. Tá. Isso, agora sim. Beleza, tá. Muito bem. Gente, vocês estão vendo que eu abro aqui com duas perguntas, né? Parece até uma bobagem, né? O que são os discos voadores? Com que tipo de fenômeno estamos envolvidos? Bom, o que são os discos voadores? De certo modo, uma resposta mecânica a gente tem, né? Nós sabemos, nós podemos responder que discos voadores são... Pode deixar daquela forma, Eduardo, tá bom. Isso, deixa nós dois aí no canto, né? Sim. Se caso você falar alguma coisa, né? Sim. Sim. Discos voadores são esses objetos tecnológicos redondos que andam girando em volta da Terra e de certo modo, como nós supomos, outros orbes do sistema solar, são os discos voadores, né? Pelo menos não há como a gente se divorciar disto agora. Só que fenômeno é esse? Com que tipo de fenômeno, na realidade, estamos envolvidos, estamos lidando? Porque quando eu comecei, e obviamente quando muita gente começou, até muito antes de mim, porque eu nem tenho uma idade tão avançada assim e nem comecei tão cedo assim, porque os anos 60 não é tão cedo, né? Como eu estava conversando com o Eduardo, discos voadores é isso aí, a gente já sabe, né? Mas e o fenômeno? O fenômeno hoje tem como é que se diz? Uma dimensão que parece não fazer muito sentido, porque ao tempo em que esse fenômeno está acontecendo aqui, ele não é bem isto que a gente pensa. Vamos passar para a tela seguinte, né? Espera aí, eu preciso reduzir aqui. Isso. Tá. Bom, vamos passar para a tela seguinte. Veja, está lá. Como analisar eventos inescrutáveis, persistentes, enigmáticos e totalmente... Oi, Corona. E totalmente imprevisíveis. Isto é, de fato, um enorme obstáculo, né? Sem dúvida. Mas não deveria nos impedir de ver com clareza o fenômeno discos voadores. E eu quero acreditar, a mim me parece, que nós não estamos vendo com clareza. Nós estamos alargando o leque desse fenômeno discos voadores de maneira
a mim me parece, de maneira, sei lá, extravagante, se eu posso usar um adjetivo assim, e eu não vejo que isto cabe dentro do que nós vemos aí fora. Porque o que nós vemos aí fora são essas máquinas rodando em volta do planeta, quer circulando pelos ares, pela nossa atmosfera, quer circulando pelos nossos oceanos, inclusive já sabemos, já está documentado que ocupa os nossos oceanos com a mesma facilidade, com a mesma tranquilidade com que ocupa os nossos céus, sem qualquer preocupação com o que está à volta deles, né? Tanto que eu digo inclusive para as pessoas que trocam ideias comigo, e eu tenho gente trocando ideias comigo, que não vem ao caso, eu não posso mencionar, e não vem ao caso, não se trata disso, mas o que eu quero dizer, eu costumo dizer, nós precisamos ter cuidado que, quando a gente diz interação com esse fenômeno, nós não estamos interagindo com eles. Eles estão interagindo conosco. E eles estão interagindo conosco unilateralmente. É preciso certo cuidado quando a gente diz, né, que, ou que eu quero dizer, digamos, pessoas abduzidos, que quando são entrevistados, quando são interrogados, dizem, não, nós conversamos, eu conversei com eles, eu perguntei para o cara do disco lá, digamos assim, né? Eu estou parafraseando, né? De onde eles vieram, e eles me disseram, nós viemos das Pleiades, não sei o quê, nós viemos de Zeta Reticuli, aquela, como é que se diz? Aquele aglomerado, né? Em que justamente que apareceu, que ficou, que surgiu, né? E ganhou notoriedade quando da abdução do casal Hill, né? O Barney e a Beth, né? Só que será que está havendo interação bilateral? Eu não vejo isso. Eu não vejo isso, porque você não altera nada as coisas. Você não muda 1 milímetro do que está acontecendo aí. Você pergunta, você fala, mais uma coisa interessante, né? Algumas vezes, os abduzidos, parece que ouvem vozes, né? Mas a maior parte das vezes, a mensagem vem impressa no cérebro, né? O abduzido recebe aquela impressão, ou seja, ouve a voz no cérebro, não ouve auditivamente, né? E não é estranho que esses alienígenas, esses supostos alienígenas, mas alienígenas eles são, eles se manifestem em todos os idiomas da Terra, né? Nós vamos falar disso quando eu for falar mais para frente, diretamente dos alienígenas, né? Porque em lives que eu estou preparando, logo à frente aqui nós vamos ver em outras telas que eu vou abordar o alienígena, vou abordar o disco voador, eu vou abordar as supostas viagens estelares de alienígena extraestelar, eu vou abordar as supostas viagens de abduzidos a outros planetas, porque vou tratar disso dentro do âmbito da ciência, da astronomia, com argumentos e
lamento, mas até com algumas equações, não de matemática muito elevada, porque não precisa, mas vou demonstrar. Então, por isso eu digo, supostas viagens de abduzidos a outros planetas, né? Não, não é estranho. E nós estamos interagindo? Não. Para terminar este tópico, não. Eles estão interagindo. Eles estão fazendo o que querem, como querem, e nós, para usar vamos dizer, tem um ditado, na roça tem um ditado, né? Eles têm menos controle, né, Fausto? Eu não nasci na roça, como eu disse, eu nasci aqui na Moca, né? Mas eu conheço um pouco da roça. Cheguei a trabalhar na roça quando bem criancinha com minha mãe, para cuidar dos meus irmãozinhos. Ela trabalhava e eu cuidava. Aqui, né? Aqui já no ABC, não de onde eles vieram. Que eles vieram para cá, e como eu disse, eu fui nascer na Rua do Oratório, né? Então, eles interagem conosco. Não somos nós com eles. Então, vamos passar para outra. Eu não estou conseguindo, então eu preciso vir aqui, mudar aqui, tudo bem. Vou passar para lá. Não está dando certo o que eu fiz. O PPS está bacana, tem umas animações e tal, mas eu não estou conseguindo fazer. Aqui está mostrando, viu? Hã? Aqui está mostrando, pessoal. Está mostrando. Tá bem. Bom, então, tudo bem. Então, vamos assim. Eu não estou conseguindo rodar o PPS. Tá. Então, eu preciso ir lá no arquivo diretamente. Tudo bem. Mas, olha... O que você pode fazer também é tipo assim, se você tiver um tripé para o celular, só abaixa o som e liga aí no YouTube que dá para você acompanhar, porque realmente você passando na tela some um pouco, né? É que você disse que não vê, né? Não, mas eu prefiro... Sim. Eu prefiro ficar aqui, Eduardo, porque senão, de repente, eu acabo me perdendo. Sim. Bom, então, olha... Vamos lá. A esta altura dos acontecimentos, devemos nos perguntar, então, como vamos prosseguir? Porque a explanação que eu fiz Sim. é a respeito, realmente, disso tudo. O que está acontecendo? Será que está acontecendo tudo isto que estamos falando? Tudo o que estamos prevendo, o que estamos preconizando, que nós temos raças alienígenas circulando pelo planeta Terra, ou seja, que estão vindo das estrelas. Nós estamos aguardando o contato final, o congraçamento entre raças alienígenas e nós. Nós vamos ter, como estão preconizando, um avanço, alguma coisa na civilização humana que com eles vai se transformar, se transfigurar, e não sei o que mais que nós vamos alcançar quando tivermos digamos assim, um congraçamento com os alienígenas. Mas de onde vem isso tudo? Eu não sei, sinceramente. É muito difícil enxergar isto. O que a gente enxerga no duro? Vamos ver, por exemplo, quando fala-se tão bem na tecnologia alienígena, né? Que já falei disso numa outra live. A suposta, para mim, suposta, hipotética, engenharia reversa do disco da tecnologia do disco voador. Gente, quando o disco voador desce, onde tem plantação, onde tem qualquer coisa, ervas, qualquer coisa vegetal, ele esteriliza. Ele queima. Ele não é da nossa natureza. Ele não é como
Não, nós temos também equipamentos, evidentemente, que vão queimar, por exemplo, a turbina de um avião. Se você, de uma maneira qualquer, você ligar uma turbina de um avião, ele fica parado, você acelerar em cima de uma plantação, evidentemente que vai queimar. Só que a turbina do avião, a gente sabe o que é. É fogo que sai dali, porque a combustão ali dentro é de tal natureza, de temperatura e pressão e coisa, né? Mas o disco voador, ele fica ali com aquele zzz, né, que invariavelmente é isso que nos dizem, né, as testemunhas. E quando ele sai dali, ele está esterilizado. Tem. Puxa vida, parece que tem um retorno, né? Um retorno? Deixa eu ocultar aqui uma coisa. Sim. Mas, bom, não sei, não é. Aqui aparentemente não tem nada. Então, tudo bem. Tudo bem. Tá dando para ouvir, né? Tá dando. Tá dando para ouvir. Tudo bem. Então, o disco voador, ele não, aparentemente, a tecnologia dele não tem nada com a nossa. Não é de ação e reação. Não é de combustão de alguma coisa. E onde fica, então, a suposta engenharia reversa ou o suposto progresso que faremos ou que faríamos se, de repente, se de alguma forma, amanhã ou depois, no futuro, nós nos congraçarmos com os alienígenas, então eles vêm aqui ver uma festa, vamos fazer um churrasco junto. Eu não sou amigo de churrasco, não, mas não é assim, né? Então, eu faço ali umas perguntas e um tanto quanto, como é que se diz, um tanto quanto contundentes, porque eu penso que chegou a hora de eu começar a dizer o que vi, o que estudei, ou as reflexões que fiz, as conclusões a que cheguei, as convicções que sedimentei em aquilo que vi, aquilo que estudei, aquilo que fiz ao longo desses 60 anos. Eu tenho que dizer, ainda que, de alguma maneira, eu vou contrariar gente, talvez contrarie muita gente, mas eu não posso deixar de dizer aquilo que eu vejo, porque você foi para isto que eu me dediquei a esse negócio praticamente a vida inteira. Meus filhos sabem disso, a Cecília sabe disso, o Jorge sabe disso, e sabe muito bem como eu sou obcecado nisso, de ficar fechado no meu gabinete aqui, isso que vocês estão vendo aqui, e ficar procurando a todo custo uma resposta, ou respostas, ou alternativas, alguma coisa com que se agarrar para tentar chegar a uma explicação, a como é que diz? A um entendimento. Eu tenho que dizer. Tem coisas que não tem explicação, né? Sim, Eduardo. Tem coisas que a gente fica, né? A gente sabe aí pessoas que já foram contatadas, né? O que aconteceu. Algumas coisas que acontecem para os estudos da ufologia, tem hora que a gente, né? E realmente tem coisa que é inexplicável, né? Sim, não. Qualquer coisa que venha deles, você fica de boca aberta olhando e se perguntando, porque não há nada, Eduardo, não há nada que tenha similaridade conosco. Não há nada. Veja, o abduzido diz, foi para outro planeta, ou mesmo que não foi. Eu estava contando ainda ontem eu atendi o Adriano de Paula, um moço também muito bacana, muito educado, e me trata com tanta cortesia, como se me trata como um irmão, e tantos outros.
eu não sei porquê, eu sou uma pessoa muito humilde, eu sou uma pessoa simples, eu costumo dizer, eu sou tão simples, um ser humano, tão simples quanto um pé de feijão, ou um pé de couve. Eu não vejo, a minha maneira de ser, de entender a natureza, e minha natureza de ser, meu modo, eu não vejo diferença, eu vejo a natureza, a natureza é vida, a vida de uma semente a um ser humano é a mesma coisa, é vida que está ali. Se nós não sabemos explicar a vida, então você não pode ver diferença entre uma semente e você. Porque a semente vai se transformar num vegetal, que também é vida, da natureza vegetal, e nós nos transformamos em seres orgânicos. Né? Bom, enfim, então, eu tenho que falar. Aí vamos lá continuar o meu texto. Aqueles textos eu ponho para pontuar justamente o que eu estou falando e não me perder. Né? Veja, aquelas imagens, né? Aquelas imagens que eu ponho aí, todas elas, gente, têm alguma razão de ser, embora eu diga sempre que são ou são imagens significativas, porque quando são pessoas que tiveram alguma interação, né? Ou são apenas ilustrativas, mas todas elas têm alguma coisa. Aqueles 4 indivíduos lá em cima são os 4 amigos abduzidos em Alagarte, né? Essa história O casal de baixo é o casal Rio, tá vendo? Aqueles dois, a figurinha, a imagem do lado direito, embaixo, que tem uma foto e tem um desenho, veja, a foto é o Parker. Aquela foto é o Parker, um pouco antes dele falecer. Ele veio a falecer, se eu não me engano, agora em 2013, mas não, 2017, desculpe, acho que 2017. Eu não acompanho muito bem essa história, mas eu sei que ela é um pouco famosa, né? Sim. Porque esse moço foi, eu estava dizendo, eu estive lá com o Adriano, e eu fiz menção de algumas coisas disso aqui, justamente desses casos críticos. O Parker, vocês podem ver pela imagem de cima, que é um desenho, mas tirado de uma foto, né? À direita, acima da foto dele, mais claro que foi recentemente, um pouco antes dele falecer, né? Ele ficou traumatizado pelo resto da vida. É impressionante. Por quê? Porque o que saiu da nave é aquela figurinha que está à esquerda deles, né? Que era uma espécie de um autômato, e sei lá, uma coisa assustadora, amedrontadora, alguma coisa agressiva demais. E era agressiva, porque saíram da nave em 3, um parecia que fazia patrulhamento dos outros 2, sei lá, não sei, por que 3? Porque os dois da frente, cada um chegou e pegou um desses 2 aqui, ó, o Rickson e o Parker. Né? O Parker era bem moço, né? O Parker era bem moço. E o Rickson, pode ver por aqui que isso aqui é de época, né? Esse desenho foi feito a partir de foto da época, né? Então, ergueram no ar, como que flutuando, e levaram para dentro da máquina e fizeram aquelas coisas que dizem que eles fazem, judiam das pessoas, fuçam nos ouvidos, no nariz, na boca. O Barney teve uma coisa interessante, e interessante ao mesmo tempo agressiva, que não se pode fazer. Diz que ele usava a prótese completa, né? E tiraram a prótese dele e fizeram sei lá o quê. Isso a Beth contava depois. Poxa, nossa. Aí você sai de lá e você vai dizer, vai contar, vai relatar que você estava interagindo com eles. Mas como? Você estava sendo judiado. Eu acho que isso não é interação.
Quem estava interagindo eram eles. A sua revelia, né? Então, por isso, ali eu digo, nós vamos continuar nos iludindo? Desculpa, mas as perguntas são essas mesmas. São contundentes, sim. Porque não dá para continuar. Olha lá, vamos continuar sonhando? Vamos continuar nos enganando? A nós e a comunidade ufológica? Porque nós estamos sonhando. Nós estamos nos enganando. Sim, nós estamos vendo nas histórias infantis, tem algumas que têm essas conotações de moral e de interpretação muito bacana, mas não me vem agora a ideia alguma para sugerir como exemplo. Talvez aí seja um problema da idade, né? O Nelson já está ficando... Oi, Maria Cecília. O Nelson está ficando um pouquinho idoso já, precisa cuidar da memória e tal, mas é alguma coisa assim. Por exemplo, o espelho, Alice, o espelho, que via, né? Alice no País das Maravilhas. O alienígena está nos acenando com o mundo vamos dizer assim, o mundo das maravilhas, gente? Será que é isso que nós estamos esperando? Será que é isso que nós estamos vendo? Mas ver como? Ver como? Ver onde? Ver onde? Eu não vejo. O que acontece aí fora não é isso. Então, isso está aonde? Isso está registrado aonde? Isso está, de certo modo, sendo acenado para nós, ou estão acenando para nós, onde? Como? Porque não é o que está aparecendo. Que queimar gente com raio laser, trucidar pessoas, trucidar animais, como eles fazem, pegar... Veja, agora há pouco eu estava vendo isso aqui, acho que eu vou me lembrar. É um caso na Argentina, bom, de tantos, né? Porque são tantos, que está no Face, está na minha página do Facebook, né? De alguém que foi, de mais um que foi levado. E simplesmente foi judiado lá dentro. Como na verdade, muitos. Não dá. Qualquer um que você pegar, raramente você vai encontrar alguém. Eu quero acreditar que quem foi realmente abduzido, foi realmente para dentro de um desses equipamentos, eu não acredito que tenha saído bem e tenha vivido bem o resto da vida. Se foi, acho que não foi lá para dentro. Porque todos os que vão lá, todos os que adentram aquelas coisas, quando sai dali, nunca mais é a mesma pessoa. Alguma coisa fica. Alguma sequela fica. Ou a pessoa fica com um tique nervoso, ou a pessoa fica com sequelas de saúde, que nunca se cura, se não leva à morte, também não sara. Teve caso de distúrbio também, né, Nelson? Também, sim, né? Sim. Ou a pessoa fica atormentada por si mesma pelo resto da vida, ou fica atormentada pela comunidade porque passa a ser aquele doido lá, ó, ele foi num disco voador, ele foi levado por disco voador. Não é isso, gente. Não é isso que acontece. Nós estamos ignorando isso, ou nós sabemos disso e estamos fingindo, fazendo de conta que não é isso? Eu acho que é isso, hein? Não vejo como ser diferente. Eduardo, vamos ver se tem algumas perguntas. Se alguém quer se manifestar... Pessoal, quiser fazer a pergunta, eu vou aproveitar essa pergunta do meu amigo aqui do Rio de Janeiro, o Dudu, que acompanha.
Quando você estava falando de objetos no mar, né? Ele falou só isso, são considerados OSNEs, né? As naves que estão pelo mar, né? Sim, os que andam por baixo, pela água. Só que isso daí são nomenclaturas que nós adotamos, viu? Não tem nada a ver com porque o disco voador entra, Sim. ele vem, como já foi visto e documentado N vezes, Sim. mergulha na água, depois sai, como já foi visto N vezes, saindo, né? Inclusive por militares. Então, essa coisa de OSNI, isso também é mais no duro, sabe? É mais uma fantasia nossa. Nós gostamos de fantasiar. Nós criamos esse termo, ufologia, que não tem muito sentido, porque logia quer dizer estudo. O estudo de alguma coisa. E UFO é o objeto não identificado. Então, por que você criou esse termo ufologia? Não precisa, bastava disco voador. Disco voador, durante muito tempo, eu falo disso nas minhas crônicas, né? Eu frequentemente eu posto no Facebook, porque aquilo que eu falo, aquilo que eu fiz, aquilo que eu estudei, aquilo que eu passei, aquilo que eu repeti, aquilo que eu concluí, aquilo que eu firmei minhas convicções, não é para mim. Eu não preciso, não preciso que isso saia em publicações e coisas, embora tenha, eu tenho. Daqui a pouco, eu vou até aproveitar para fazer um mérito e um reconhecimento a um amigo, ele é um argentino, chama-se Danilo Lauria. O Danilo, ele entrou no Facebook, nós fizemos amizade, ele tem amizade com vários aqui já, é uma pessoa muito bacana, ele está lançando um livro e eu estou lá com um punhado de outras pessoas daqui, companheiros, inclusive conhecidos, inclusive, né? Eu tenho umas páginas lá que ele fez um comunicado comigo se eu queria participar e eu aceitei, então eu faço questão agora de divulgar. O livro dele vai ser lançado, quando for lançado eu farei questão de divulgar ainda mais. Isso! Pode falar quando você vier aqui de volta. Tem uma pergunta aqui, Nelson, quando você quiser, tá? Sim. É do meu amigo Fábio, vamos lá. Hoje, muitas manifestações de OSNI sobre as cidades antes era só visto somente em áreas urbanas. Sim. Pô, Fábio, uma boa pergunta. É uma boa pergunta para a gente tirar justamente uma desmistificação. Porque, na verdade, não é que antes eram só nas áreas rurais, né? E não aparecia na cidade. Não. Eu já vi outras colocações, como a sua pergunta, que a pessoa diz assim, puxa vida, agora está aparecendo disco voador para todo lado. Não é isso. Não é que está aparecendo disco voador para todo lado. E não é que está aparecendo disco voador mais na cidade que no campo. Não. É que hoje os instrumentos, a comunicação global e os dispositivos de registro de imagens, por exemplo, celulares, que hoje todo mundo sai com celular na rua, né? E o celular se presta bem a você fotografar um disco voador, porque ele tem boa resolução, tem bom alcance e tudo mais, tem uma boa ótica, né? E mesmo câmeras de todo jeito. Então, não é que ele aparece mais na cidade do que no campo, ou antes aparecia só no campo. Não, ele aparece em volta do globo todo, de todas as maneiras, de todas as circunstâncias, em todas as situações, e à medida em que são vistos e a pessoa, quando vê, tem possibilidade de registrar, né? Registra,
fotografo. Né? É isso. Deixa eu fazer um registro aqui. A Sim. Cecília. Mas se você fizer a pergunta depois, teria da Cacá. Não, põe aí, depois eu falo. Pode pôr a pergunta para não ficar. Diferente, Cacá, é porque assim, tem certas palavras que no canal do YouTube que a gente tem que evitar, né? Tipo coisa que da palavra, aquela palavra lá quando a pessoa tira a vida. Então, vou falar um pouco diferente, mas eu vou colocar aqui que não tem problema por letras, né? Esses seres seriam intraterrenos, se alimentam do vermelho lá, que tem que falar diferente, ou seres humanos, pois tem muitas subtração de vermelho em contatos, que eu tenho que falar diferente, porque tem certas coisas que não pode falar no canal, né? Sim, Cacá, eu vou responder em tese. Porque todas as vezes, essa é uma pergunta bastante estranha. Provocativa. E todas as vezes que eu deparo com isso, eu preciso responder em tese e preciso fazer mais e me dá um pouquinho mais de dor de cabeça, que eu preciso estar fazendo umas explicações para não me deixar me aborrecer com depois o que vem depois, as consequências, porque quando eu não respondo, ou quando eu respondo em parte, ou quando eu digo que eu não sei responder, invariavelmente, quando eu vou ver depois, no decorrer do tempo, a live gravada e postada e tal, eu vejo comentários que me causam muita consternação. Eu não gosto quando a pessoa se manifesta depois. Veja, são pessoas que não falam diretamente comigo, hein? Esse que é o chato. Porque elas falam depois. Pô, aquele cara lá não respondeu a fulano. E é assim, os termos são mais ou menos assim. Aquele cara lá não respondeu aquele... Olha, primeiro é preciso ver que quem quer que seja que venha aqui não tem respostas. E se disser que tem, cuidado, pode estar mentindo. Sim. Porque quem tem resposta não precisa vir numa live para dar respostas. Vai na NASA e dá a resposta para a NASA. Dá a resposta para o Pentágono, leva a resposta para os militares, chega lá e diz, olha, eu sei, hein? Eu sei o que é, então, né? Então, Cacá, essa sua pergunta é muito estranha e eu não posso responder, eu não tenho como responder, porque são teses que circulam por aí que, na verdade, ninguém sabe nada. Na verdade, ninguém sabe nada, mesmo porque se eles se alimentam, vamos dizer, de seres vivos, né? Seja lá como for, então o cara que está contando, ele saiu, ele conseguiu escapar. Ele estava lá, ele estava vendo, ele viu e ele conseguiu fugir? Ou ele diz porque ele ouviu dizer? E quem começou a dizer? Diz por quê? Estava lá, viu? Porque, veja, Cacá, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma vertente que eu me debruço mais, que é justamente isto, o lado hostil desse fenômeno. Quem me segue sabe disso, né? Mas eu não fico obcecado ali nessa vertente, não. Só que eu me debruço. Mesmo porque, quando eu deparei com o caso Rural do Norte, né, dos 9 estudantes trucidados lá no Rural, foi onde mais eu me debrucei nisso. Fiquei anos em cima daquilo, e ainda um dia desse eu estava fazendo fiz um último artigo que acabou não sendo publicado, né? Eu lamentei profundamente não ter sido publicado, mas é coisa que acontece. Se você não entra num acordo com o editor, paciência. O editor é o responsável, o dono é ele quem diz. Sai ou não sai? Não sai, o problema não é seu. O problema não a coisa é com ele, não é com você. Eu fiz o artigo, não saiu. Lamentei, porque é um artigo muito bem feito, contestando as últimas
como é que se diz? As últimas conclusões que saíram lá, as últimas insinuações, porque aquilo não são conclusões, são insinuações, né? Mas, enfim. Então, Cacá, eu me debruço sobre isso. Só que, alguma vez eu vi um alienígena trucidando um ser humano? Não. Alguma vez alguém viu um alienígena trucidando um ser humano? Não. Mas nós sabemos. É muito complicado, talvez, por causa que são várias entidades, né? Cada um tem a sua forma de hierarquia, né? A gente não tem muito estudo para isso, mas essa é a não. E você não vê, não é coisa que você vê. É coisa que está acontecendo, ou seja, aconteceu, mas você não viu. Então, isso de intraterrenos e de que eles, digamos assim, eles fazem isso, não precisamos repetir aquilo que está lá, então vamos dizer assim, Cacá, eles fazem aquilo, não dá para saber. Infelizmente. Por isso, eu fiz aquele preâmbulo, porque amanhã eu não quero ler, que alguém vai lá e vai ver e vai dizer, puxa, olha, o Cacá fez uma pergunta lá para aquele moço, o moço fugiu da pergunta. Ô Nelson, o Cacá acabou de responder que ele falou que na Operação Prato tinha inúmeras provas das extrações do vermelhinho aí. Não, Cacá, veja, não são provas, Cacá. Tem muitos relatos, todos eles, e deixou sequelas, e teve gente que morreu, mas o que eu quero dizer é isso. Alguém estava vendo? Não. Porque não tem nada, não tem nenhum documento que mostre um alienígena sugando sangue de um ser humano. Mas a pessoa abduzida que dizia, a luzinha passou pelo telhado, porque, veja, eu conheço bem aquilo, Cacá, bem da verdade, vamos esclarecer já uma coisa. Cacá, é muito difícil alguém dizer alguma coisa que acontece que o Nelson não saiba um pouco, pelo menos, de alguma coisa. E dos eventos lá em Colares e aquela região, eu sei bem. Dos eventos da noite dos discos voadores, eu sei bem. Dos eventos que aconteceram no estado de São Paulo nos anos 60, eu sei de todos eles. Inclusive, com 2, eu fui testemunha, que é o caso do Toríbio Pereira, estive com ele, e do menino Tiago Machado, que acabou falecendo agora recentemente. Estava morando aqui em São Paulo e era como motorista aqui. Inclusive, eu gostaria de ter tido um encontro com ele depois, porque seria depois de muitos anos, mas não deu certo. Mas, então, o que eu quero dizer, Cacá, é que ninguém viu. Nunca. Não vê. Você não vê um alienígena fazendo aquilo. Você pode até estar vendo a luzinha, você pode estar vendo o aparelho lá em cima, mas você não tem o registro enfático do que está acontecendo ali, naquele momento. Então, essa coisa de que eles se alimentam disso, a granja humana e tudo mais, é uma tese que corre por aí, mas isto fica em tese. A gente precisa... Porque, assim, já aconteceu, assim, nos estudos, né? Realmente, pode ser que não tenha, assim, provas. Já houve casos que cortaram a face da vaca, viu lá o corpo da vaca. Já viu um caso também humano, mas não tem prova que Sim. Mas eu falei. Eu não falei que de 9 pessoas trucidadas, o caso que eu me debrucei, mas por quê? Só que eu não vi e ninguém viu. Ninguém viu mesmo, porque se alguém tivesse visto, seria uma testemunha viva dos fatos. Só que, o que é que acontece? Acontece que você fazendo aquele trabalho do técnico forense, que faz aquela coisa você... Eu disse isso ontem na live com o Adriano. Como que faz o técnico forense? Você tira tudo do cenário do crime
ou da cena, você tira tudo que não tem a ver e se agarra em alguma coisa que tem a ver. É assim que você vai chegar. Lá no caso do Ural do Norte, não tem nada, absolutamente nada daqui da Terra que pudesse ter feito aquilo, a não ser que fosse uma coisa muito bem planejada por muita gente, uma equipe de criminosos, sei lá, dispostos para fazer aquilo, para deixar um cenário daquele, uma pessoa, um corpo aqui, o outro a 150 metros longe, o outro a 300 metros, o outro mais a 100 metros longe, o outro... Não, por quê? Não. Bom, acho que... Do Dudu, Nelson, pode fazer? Sim. Eu vou... Pode. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, o que você sabe sobre Varginha? Eu vi através de um ufólogo que estava falando que ia passar as novidades, né? Acho que, por enquanto, acho que talvez revele depois. Então Está escondido, o pessoal fala. Tá. Vamos por partes. Então, vamos começar aquela famosa frase, né? Vamos começar pelo princípio, né? É bom começar pelo começo, né? Pois é, sim. Varginha aconteceu alguma coisa. Não tem dúvida nenhuma que Varginha aconteceu alguma coisa. Agora, o que aconteceu? Essa é uma pergunta difícil de responder. Primeiro. Segundo, em Varginha não tinha alienígena. Não pensando, como saiu em revistas aqui no Brasil, em jornais e coisas e tal, até na TV, né, que o exército capturou alienígena. Peraí. Se tivesse um alienígena ali, ele não iria ser capturado. Desculpe. O que foi capturado foi bicho. Foram 2 bichinhos capturados, um aparentemente morto, um que as meninas viram, a Kátia, a Valquíria e a Liliane, né? Olha, se eu estiver cometendo um erro com o nome da menina, por favor, me perdoe. Sim. Hoje já é uma senhora, né? Mas a Kátia, a Valquíria e Liliane, né? Então, o que elas viram? Um bichinho. Eu, como já disse um dia desses, eu vou dizer mais uma vez, porque acho que eu não tenho razão para estar receando que alguém se indisponha contra mim, porque tanta gente já se indispôs contra mim, não tem importância, mais um, mas porque quando eu falo, as pessoas não gostam. Em Varginha, primeiro, não foram alienígenas, foram uns bichinhos. Segundo, ao meu modo de ver, foi algo planejado por eles. Para o quê? Para ver, penso eu, primeiro, o nosso comportamento com respeito aos bichinhos. O que nós faríamos com eles? E segundo, provavelmente, ainda do ponto de vista deles, ver como que esses bichinhos, que talvez sejam criações deles, né? Como nós já estamos gerando animais a partir como que fala, fecundação em experiência genética e tal, né? Talvez. E, então, do meu modo de ver, foi isso. Mesmo porque a nave não caiu. Fala assim, a nave caiu. Não, a nave não caiu. A Oralina, ela viu, e o marido, eles viram a nave descendo. E ela foi. E ela atravessou a rodovia e desceu no outro campo. Teve testemunha que viu a nave passando, além da Oralina. Tem essa história, né? Essa história parece que tá. Sim. Então, eles colocaram aquilo ali de propósito.
Não caiu, mesmo porque se tivesse caído, provavelmente os bichinhos estariam ali mortos. Sim. Não caiu. Ela desceu ali. Tanto que a Oralina, ela foi bem clara nas declarações dela e nunca retificou o que disse. Ela falou, a nave foi lentamente, aquele objeto, né? Eles chamavam daquele objeto parecendo um submarino. Foi lentamente, atravessou o sítio ali, atravessou a rodovia lá embaixo e pronto. Então, esta é uma tese minha. É isso. Agora, é óbvio que aconteceu algo lá. E tanto é também, é óbvio, que as duas mais com creditadas testemunhas são o advogado e o Pacatini, o Vitório Pacatini, né? que foram que moravam lá, aliás, e ainda moram, né? Que viram ou tiveram conhecimento de imediato, e de imediato se puseram a campo para estudar aqui. Depois de lá para cá, o Brasil inteiro estuda Varginha, pesquisa Varginha, né? Deixa, é melhor eu não me alongar nisso, não, porque não é conveniente. Porque eu acho que quem estuda é quem chegou lá primeiro, se deparou com a coisa, viu o que viu, perguntou, testemunhou, ainda bom, não. Ou depois, aquela coisa de cada um que ouve um ponto aumenta um ponto. Sim. Aí o cara vira um. Né? Mas tudo bem. Deixa eu lembrar aqui um negócio que a minha filha estava lembrando ali. Ela falou, ela estava anotando ali o caso Vidal. Eu estava contando lá com o Adriano ontem à noite uma coisa interessante. Sim. O caso Vidal aconteceu na Argentina, isso há muitos anos, olha, há muitos anos, lá nos anos 60, eu estava junto do professor Guilherme, que era um redator que tinha que fazia a correspondência do jornal Herald Tribune, o inglês, né, aqui no Brasil, lá na São Bento, e num belo dia eu frequentava lá o professor Guilherme. Sim. Com assiduidade danada de fim de semana, porque era gostoso ficar conversando com o professor Guilherme, a gente ficava horas. Ele nunca me reclamou de eu estar atrapalhando, então eu quero acreditar que eu nunca atrapalhava ele, que era uma pessoa muito bacana de se conversar e uma pessoa de uma cultura bem acima da minha. Eu sou um caipira da roça, e o professor Guilherme era piloto, jornalista, falava vários idiomas, pelo menos alemão, francês, inglês, português. Quer dizer, e o que acontece? De repente entra um senhor, uma pasta, um argentino, e começa, e cumprimenta o professor Guilherme, eles se cumprimentaram bem e tal, e me cumprimentam. Eu era, nessa época ainda, eu ficava ainda calado, sabe? Eu não tinha jeito de me manifestar, eu não me achava capaz de como é que se diz, participar. Então, eu fiquei só acompanhando. E o que é? O caso Vidal é um caso que ainda hoje na Argentina está em evidência. Por quê? Olha. Porque sim. Legal. Pode falar. Não, pode complementar. Achei então, o caso Vidal é um casal que, na época, estavam passeando.
de uma região, de um ponto para outro da Argentina, lá dentro mesmo, mas de carro, o carro deles. E seguidos, olha só que interessante, hein? Por outro casal, em outro carro. Sim. Vai daí que, num dado momento da viagem, o carro do senhor Vidal e senhora entram numa neblina. Entraram na neblina, que foi quase que de repente. Essas neblinas é coisa estranha, porque isso tem registro. Como o Cacá estava falando ali, né, de registro e tal, de fotografia, coisa, tem muita coisa que tem registro. Lógico, muita coisa são vistas. Por exemplo, esse caso, o próprio Vidal, depois de senhora, inclusive através de regressão hipnótica, contaram tudo. E o casal que vinha atrás viu. Depois estranhou, porque o carro sumiu. Olha só, entraram na neblina. Na neblina. Com o carro e tudo, né? E, de repente, apagaram, que ele lembra que apagaram. Quando acordaram, estavam no México. Nossa! Na cidade do México. Isso aí o Edson Boaventura contou também, agora tô lembrando. Na cidade do México. E tem documentação disso. Isso é uma coisa que não se pode ignorar. Por quê? Porque se não tem registro passo a passo do que aconteceu, porque, veja, o tal negócio. Eles foram levados, né? A gente não viu disco voador, eles não viram disco voador, eles se viram dentro de alguma coisa. Eles se lembram depois, né? E quando acordaram, estavam no México, né? Bom, mas está documentado por quê? Porque eles voltaram de lá de avião. Sim. Isso tudo está documentado. O carro deles, que foi queimado por fora, estava todo queimado, como se tivesse sido passado a maçarico. Né? Maçarico é aquele dispositivo mecânico que funciona, os mais antigos funcionam com acetileno. Né? Eu lembro disso, que é uma coisa horrorosa. Tem uma caixa embaixo onde você punha as pedras Bom, para gerar o gás, né? Põe água, gera o gás, mas bom, conclusão, voltaram de avião. E o caso está mais do que documentado. Eles foram levados da Argentina para o México. Agora, o Nelson não sabe muito também do caso. Tanto que eu estava dizendo para o Adriano, que como o Adriano ele é CEO de um canal, talvez, quem sabe ele entrando em contato com o pessoal da Argentina, pudesse fazer uma live a respeito disso. Os dois seria bacana. Porque o caso é estranhíssimo, não tem dúvida, né? Então, mas tudo bem. Gente, vamos para uma tela seguinte, né? Tela seguinte? Deixa. Eu voltar, porque eu pensei que você não ia passar. Peraí. Eu passo por aqui, porque não tá dando certo. Infelizmente, tudo o que eu fiz aí não está dando certo. Olha, tá vendo uma animação? Isso aí quem fez para mim foi o Carlos. O Carlos. Peraí, pior que ele não abriu aqui a tela inteira aí agora. Pior que eu tirei agora. Peraí. Tem problema de eu cancelar e fazer voltar? Você sabe mexer aí? Como? Tem problema de eu cancelar aqui e você fazer de novo aí? Entendeu? É que eu achava que você não ia passar mais. Deixa eu ver por que ela está. Porque ela diminuiu. Diminuiu? Gostado. Peraí, só um minutinho. Peraí. Você autorizou novamente. Tudo bem.
Então, aqui tá menor, a tela tá menor. Mas agora, deixa eu ver, agora eu vou fazer isso aqui, e agora? É, Só não tá aparecendo você, também não tá aparecendo aquela. Deixa eu ver. Ah, tá, desculpa. bom, O erro tudo foi bem. meu Então, aqui. Eu tive que tá, clicar tudo aqui. bem. Então, Agora, vamos para a tela sim, seguinte. Tudo bem. certo. Tá aí, né? Sim, Muito bem. Gente, nas telas seguintes, sim, que eu digo ali, né, são bandeiras do movimento ufológico, o meu propósito é responder a cada uma delas em lives futuras, em breve, e eu vou falar justamente daqueles pontos nevrálgicos que, ao longo desta live, eu falei que são as supostas vindas de raças estelares para o planeta Terra, né? sim. As hipotéticas viagens de abduzidos para outros planetas, né? O tão aguardado, eu não sei porquê, tão aguardado contato final, essa coisa que virou, parece que virou uma febre, eu não sei porquê, há uma certa, uma obsessão. Isso é difícil de prever. Ué, se eles mal aparecerem em alguns momentos aqui, só naqueles momentos da civilização, mas depois, né, foram embora, mas acho que também, né? É difícil rever mesmo, né? Exatamente, Eduardo. É. Como é que você pode aguardar a vinda de alguma coisa que esse alguma coisa nem está dizendo que vem? É. Veja, se você quer ir na casa de alguém, o que você faz? Se é alguém que tem muita amizade com você, você fala, você dá um toque, fulano, gostaria de te visitar, né? Aí o cara fala assim, pô, peraí, tá, beleza, quando é que você quer vir? Vamos ver na minha agenda, se for uma pessoa muito ocupada, vai ver na agenda. Se for o Nelson, o Nelson, como já está aposentado, o Nelson está tranquilo, só lidando com alienígena, não tem problema de. A Cecília sabe disso, a Cecília e o Jorge sabem disso, né? Bom, mas é assim, gente, não tem nada dizendo que o alienígena vem aqui. Não tem nada, não há nada no horizonte de eventos que aponte para alguma coisa de um encontro, sei lá, que está para acontecer, porque não vejo como. Bom, nós falamos, já é quase 10, então eu vou fazer o seguinte: eu vou passar a tela seguinte para. Opa! É. Eu só fui ver porque meu colega falou que será que tá com eco? Não, tá boa, a gravação tá boa. Conferi aqui. Ah. Eu não conferi perto de você só para não dar aqui o pessoal ouvir no microfone. Né? Mas tá tudo certo. Não, tudo bem. Então, deixa eu tomar mais um golinho de água. Olha, A gravação tá boa, a gravação tá boa. A minha garganta anda me judiando. Eu acabei colocando água porque a gente fala, né? Tem que ter água mesmo. Precisa. Não, e eu fiquei uma semana sem falar, mas não resolveu. Não resolveu, porque a coisa de 2 semanas eu estava fazendo 2 lives por semana. Me judia muito. Depois eu parei um pouco. Só que agora vejo o problema. Eu estou falando com você. Lembra que eu te disse, né? Eu vou atender você. Já tenho olha, está ali, anotei no meu quadro ali, o Wellington. O Wellington, faz tempo que o Wellington está esperando que eu dei um alô para ele, para a gente fazer uma live. Já falei para ele, vou fazer sim mesmo, porque eu não posso recusar. Eu por mais que me sacrifique,
De repente, eu preciso atender, por quê? Porque quando a pessoa me convida, eu tenho que reconhecer que se a pessoa me convida, é porque ela está vendo que ela gostaria que eu aparecesse e eu tenho que atender. Então, lembra, eu falei, né? Agora, ontem à noite, quem me liga mais uma vez? O Edneu. Ô, Nelson, você sumiu do meu canal. Aí eu falei para ele, Edneu, eu volto. Fica tranquilo aí que eu volto. Mas tudo bem, então. É isso. Agora, tá lá. De que natureza são os ocupantes dos discos voadores? Gente, nós não sabemos. Eu não vou. Veja, isso aqui é para live futura, hein? É aquilo que eu disse lá. São os temas com os quais eu vou lidar agora, um por um, e vou falar, e provavelmente eu já vou adiantando. Como toda vez que eu faço alusão a isso, eu vou adiantando. Eu vou causar aborrecimento. Sim. Mas paciência. Eu vou causar contrariedades. Não tem dúvida. Olha essas figurinhas aí. Essas figurinhas, quer sejam reais ou não, são essas figurinhas que a gente vê, que aparecem ou que são relatadas a se acreditar, se dar alguma credibilidade à regressão hipnótica, né? E o Nelson não tem nenhuma competência para falar contra. O que eu sei é aquilo que eu leio, eu procuro estudar um pouquinho, sim, né? E eu sei de que o hipnotismo, a hipnoterapia, a regressão, tem tem muita discussão em cima, mas a gente sabe, não resta dúvida, que a pessoa hipnotizada, ela relata as coisas. Não tem dúvida. Então, se nós darmos crédito aos relatos, o que são vistos é isso aí. E outras coisas. Olha, aquela figura lá em cima, aquele robô, por isso aqui eu começo a perguntar, né? De que natureza são os ocupantes dos discos voadores? São robôs? São ciborgues? São androides? São o quê, afinal? Veja que eu não pergunto se são orgânicos, racionais, inteligentes. Por quê? Não temos nenhum exemplo. Não temos nenhum exemplo de alguém que tem dado exemplo que eu quero dizer que possa ser provado, que possa ser relatado como um fato que não resta dúvida alguma, né? Isto é o que mais aparece. Isto é o que mais preenche quase que todos os relatos, tudo que se diz. Então, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter uma certa precaução, pelo menos alguma precaução, de quando a gente olha para isso e pensa em ver do outro lado um ser semelhante ao ser humano. Podemos. Que parece ser humano, o que você está falando, né? Podemos dar como mais um ditado do interior da roça, podemos dar com a cara na porta, né? Só que dar com a cara na porta é quando você chega e a pessoa não te atende, né? A pessoa não está em casa, ou por alguma razão não abre a porta. Mas aqui você pode cair do cavalo. Você pode ter como é que se diz? Você pode deparar com alguma coisa que depois você vai lamentar ter procurado aquilo. Você procurou, quem procura acha, né? É mais um ditado. Você procurou. Não convém. E olha, eu não sigo os exemplos dos grandes cientistas, e o Steve Hawking foi um que não cansou de nos alertar. Cuidado
Não procure o alienígena se você não sabe o que é. E eu obviamente, não poderia nem de longe pensar de fazer voz como Hawking, porque ele era uma sumidade, né, um cientista extraordinário. E ele devia saber, sabe lá, quanto mais do que eu, do que estava falando, né? Mas eu penso assim, eu bato nessa tecla. Cuidado, gente. Mas como isto não é parte da live, isto é só um lembrete para o que vem, vamos para outra. Deixa eu ver se eu consigo. Não adianta, não. Bom, aqui agora ele mudou, porque eu dei 2 cliques aqui, mas é assim mesmo, ele não mudou. Não mudou. Vou voltar. Vou voltar, pronto. Vai que você consegue. Vou fazer aqui o que eu venho fazendo, pronto, e muda aqui. Isso, né? Agora mudou. Pois é, então. Peraí. Isso. Temos raças estelares. Só depois fazer tela cheia. Isso. Tá. Bom, aqui voltou na primeira? Puxa. Voltou na primeira. Não, era então... Era a sexta, sétima? Tudo bem. Eu volto lá. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui pequenininho. Tudo bem. Aqui, né? Tá. É só colocar agora a tela cheia. Sim. Eu acho que o F5 faz isso. Isso aí. Não, pois é, então. O F5 ou dando naquela coisa. Mas então. Você não quer deixar a tela mais cheia nisso aí? Para não aparecer o... Deixa eu ver, peraí. Porque eu acho que o F5 enche. É só clicar e aperta o F5. Sim. Nossa! Gente, aguarda aí que o Nelson vai voltar. Vamos aguardar. Isso é normal, que às vezes ele deve ter apertado um botão, acabou, ele voltou. Tinha caído, né? Eu falei pro pessoal que você ia voltar já. Vamos lá, Tinha caído, né? Isso, bora. Tinha caído, né? Vamos compartilhar de novo. Tudo bem? Tinha caído. Não? Aí, acho que agora. Tá. Mas ainda olha, continua assim. Senão, tudo bem, então. Vamos deixar assim, porque senão vai complicar. Deixa eu ver se é essa tela mesmo que eu quero. Ou se é uma anterior. Peraí. Faz o seguinte, ó, clica 2 vezes nessa imagem aí que você mostrou. Clica 2 vezes nela, pode ser que ela volta. Não, já voltou. É essa daí mesmo. Essa daí mesmo. Só não estou conseguindo abrir. Abrir cheio, né? Tá muito ruim aí? Tá muito pequeno? Dá para o pessoal ver, Poxa, que estranho. Deixa eu ver. Que estranho. Clica em cima do 6 lá, para ver se ele abre mais. Não. Tá, peraí. Dá para você aumentar, aumenta aí. Eu vou tentar, peraí. Sim? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Tá. Pode ser um pouco mais, né? Vamos ver. Um pouquinho mais. Vai sair? Bom, tem que ver se não vai. Aí. Não. Melhorou? É que, na verdade, o lado esquerdo e direito sai um pouco. Mas você não consegue colocar a tela cheia, não, né? Você já clicou em cima do 6 aí, né? Se eu clicar a tela cheia... Aí... Clica em cima dessa imagem. Clica em cima dessa imagem para ver. Isso, clica. Não adianta. Não vai, né? Nem apertando o lado esquerdo, né? Não. Uhum. Tá tudo bem. Dá para o pessoal... Mas se eu for forçar aqui, pode cair. Mas, puxa vida. Por que... o F5. Diacho, que coisa. Por quê? O Carlos Moreira, é o Carlos Moreira que está aqui? Máquina de Mistério? É você, Moreira.
Tá, Eu sim, falo, o Carlos está aí. O Carlos eu tá. falo que o Carlos Moreira está aqui, um grande prazer estar no meu canal. Eu Não, gosto mas muito de falar isso aqui. Ele é ufólogo, tem canal, tá? E aguarde aí, eu acho que o Nelson apertou o botão errado. Ele vai voltar, tá, gente? Aguarde aí, um minutinho que ele vai voltar. Aí, ele voltou. sim, fala para o Carlos, não é o Opa, UFC, não. É alguma coisa que. peraí, vamos Deixa eu, novamente aqui. deixa eu compartilhar de novo isso. Vou autorizar, porque eu tenho que autorizar. Né? Nossa, peraí. Tá, Peraí. isso, Ah, tá. Eu tava fazendo isso, coisa aqui. É isso, esse aqui, do desenho do isso, computador. isso, Agora foi. isso. Aí, agora vai. Vamos ver. Espere ele entrar. Ah, não, não. Bom, olha, vamos Tudo bem. continuar assim, para não. É, Eu posso falar o que está lá. Tem raças extraestelares visitando o planeta Terra? Bom, boa noite, Carlos. É, a resposta do Nelson é nem a pau. sim. Depois nós vamos falar disso. Vamos para outra. Tem, Sim, vai para outra imagem. que é outra. Puxa vida, deixa eu ver se eu Diminui conserto. sim, só para ver o que está escrito. Diminui um pouquinho só. Dá Deixa, para o pessoal deixa. enxergar assim. É, Vamos ver. isso. Tá um pouco melhor. Melhorou? Tá, Melhorou. tudo bem. Então, nossos abduzidos são levados para outros planetas, nem aqui nem na China. Você acha que não? Nem aqui nem na China. Depois nós vamos falar disso. Em palestra, realmente o pessoal não fala em palestra isso. Não fala. Eu já frequentei muita palestra, né? Evidentemente que eu não sei em quantos canais eu vou falar disso, ou quantos estarão dispostos a dar um espaço ao Nelson para que o Nelson contrarie o que o pessoal Eu acho pensa. assim, o certo de um canal, o convidado está certo de defender a tese dele. Né? O que nós estamos aqui para trazer as informações também para as pessoas. Você está certo, Sim, Nelson. Isso é a sua sim, tese. Eu respeito muito a tese de cada convidado. Eu fico como apresentador, né? Tá certo. Algumas coisas da ufologia eu gosto, porque a gente também procura estudar, né? Também, sim. né? Tá certo. O, 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 o Carlos, eu sei que ele me aceita porque Não, nós já conversamos e ele diz, sim, ele não procura interferir. A é, função dele, ele se propõe a apresentar. Então, fica por conta de quem assiste, da plateia, e por conta de quem vai lá e leva o tema, e leva o assunto. A pessoa que se defenda, que defenda suas ideias e que sustente. O Nelson sustenta. Esse eu sim. posso garantir a vocês. Então, nossos abduzidos estão sendo levados para outros planetas? Desculpe, nem aqui, nem na China. Vamos para outra. Acho que é a última tese que, Sim. que Por fim, né? o diário. Peraí. É, agora, É, né? Não, esse é o mesmo. Não, é não, o não próximo. mudou, não mudou. Peraí. Ficando é que ele vai, Isso. né? Agora sim. Agora, Agora sim. Isso. Por fim, teremos o tão aguardado, olha, contato final. Tá de brincadeira? É o que eu vou falar. Eu sinto muito. Não importa se. Eu não. Bom, eu falo com toda a franqueza. sim. E eu acho que se eu não tivesse franqueza, eu estaria muito mal com minha própria consciência. Se nós estivéssemos
aguardando um contato final, nós estaríamos perguntando se nós não sabemos o quê, com quem, quando, como, por quê, como é que nós estamos aguardando um contato final? Bom, tudo isso vai ser motivo de uma live. Veja, então deixa eu explicar para o pessoal. Cada tema desse daqui agora vai ser uma live. Então, provavelmente, em 4 ou 5 temas, eu posso visitar 4 ou 5 canais. É só ter gente com disposição para aceitar o Nelson, que o Nelson vai estar lá E, obviamente, não vai ser o que eu estou mostrando aqui. Sim. Eu vou ter que mostrar argumentação séria. E vou mostrar. É isso. Então, Eduardo, assim, deixa eu mostrar, antes da gente encerrar, nós estamos chegando ao encerramento. 1h40, né? Né? Então, para o pessoal ter mais uma ideia, então, olha, sim, de quem é o Nelson, né? Sim. Olha, aquele telescópio ali é fruto dos cursos que eu fiz na Escola de Astrofísica do Ibirapuera, que lá, além de você aprender astronomia, um bocado de coisa, é muito bacana. Eu não sei hoje como está, mas quando eu estive lá, inclusive foi lá que eu conheci o professor Irineu Varela, que lamentavelmente nos deixou recentemente, né? Uma pessoa muito querida, né? Eu aprendi a projetar telescópio. Quem for lá, aprende. Legal, você aprende toda como é que se diz? Toda a teoria da ótica, que a gente, na verdade, a gente já estuda no ginasial e no colegial. Hoje são outras coisas, né? No meu tempo, você fazia o ginásio e fazia o colegial. Né? Colegial. E o colegial tinha 2 modalidades. Se eu não me engano, você fazia o científico. Como que era o outro? Puxa vida, faz tanto tempo. Você fazia. O científico tinha física, química, matemática a dar com pau, né? Geometria, trigonometria, números complexos. Eu aprendi tudo isso e, obviamente, não foi só lá, porque depois tive que seguir estudando outras coisas. Sim, teve nos cursos técnicos né? Mas você usa um pouco disso e você aprende a construir um telescópio. Aí, o Carlos é uma pessoa sensacional. Você aprende a desenvolver um telescópio. Esse daí, o que está escrito ali, gente, é a pura verdade. Foi feita a unha. Sabe por quê? Deixa eu ver se o meu mouse aparece aí. Está sendo visto aí, que eu estou apontando aqui o telescópio? Sim. Quase não dá para ver, né? No meio, não dá para ver, sim. No meio, uma imagem. Então, isso aqui, gente, aqui teve um pouco de solda, porque aqui tem peças mecânicas, inclusive esse berço aqui, é pena que vocês não estão conseguindo ver esse berço, né? Claramente. Deixa eu ver uma coisa. Sim. Agora não daria para me pegar. Eu tenho uma foto grande aqui, mas uma outra hora eu posso mostrar. Esse berço aqui, ele teve soldas. E sabe com quem fez solda para mim? Foi um vizinho. Isso aqui é um sítio, né? Eu morava no sítio. Foi um vizinho que fez essa soldagem para mim, porque senão não teria como. O resto eu fiz na unha, com um arco de serra, com lima, enfim, ferramentas comuns, e fiz um
big de um telescópio que vocês não imaginam que ótica é esse aqui. Esse daqui é uma ótica que é de uma ideia de um russo, né? É uma ótica diferente. Ele é um Cassegrain, é uma mistura de um Cassegrain, qual que é a ótica do Cassegrain? Entra a luz entra por aqui, vem até um fundo aqui onde tem um pequeno espelho que volta lá em cima e reflete lá de cima, reflete para o ocular, né? Que é onde eu estou pondo a vista aqui, ó, o olho aqui está o ocular, tem um caninho ali, tá vendo? Né? Estou vendo. Isto o que faz? Isto faz com que esse pedaço que tinha 1,20 m, eu digo tinha porque ele não existe mais, ele sofreu, ele ficou exposto a um temporal danado e foi destruído. Ele se multiplica, isso daqui. Então, ele tem um ganho extraordinário com resolução e luminosidade. Bom, mas tudo bem. Sim. Aqui está aquele encarte que eu falei para vocês, que saiu na revista O Cruzeiro de 1952. Era um encarte mesmo de várias folhas, aquele papel amarelado, sabe? Encarte típico de, né? E foi quando eu comecei. E ali do lado, vocês já conhecem bem aquela pessoa lá, né? O Nelson. O Nelson. Técnico industrial, jornalista, escritor, e eu tenho um bocado de trabalho circulando por aí em antologias. Não tenho nenhum livro publicado por aí, não. Logo mais, como eu disse lá atrás, né? Vou ter algumas coisas no livro do Danilo Lauria. É uma enorme satisfação estar lá fazendo companhia para aquele pessoal. E é isso aí. É isso aí. Nas próximas lives, vocês já sabem, o Nelson vai trazer contrariedades. Paciência. Não posso, eu digo com toda a franqueza, enganar o próximo é muito fácil. É fácil, é verdade. Os políticos fazem isso, né? Nossa, o político faz isso com uma extrema facilidade e sem nenhuma consciência, sem nenhum peso de consciência. Eu não posso fazer. Eu estou falando de ciência. Nós estamos falando de uma coisa que, de repente, amanhã ou depois, pode pôr em xeque o futuro da raça humana. É uma presença que trouxe para este planeta um fenômeno. É um fenômeno. Mas nós não sabemos a essência desse fenômeno. Nós não temos consciência se quem está ali tem a nossa consciência, que nós não somos, veja, nós não somos nenhuma espécie exemplar, hein? O ser humano não é nada exemplar. Não é mesmo. Aliás, nós damos muito maus exemplos, a bem da verdade, né? Veja que nós predamos o planeta, nós entupimos os nossos mares e oceanos de dejetos, nós derrubamos as nossas matas, nós sacrificamos os nossos animais, nós judiamos dos nossos semelhantes, porque agora mesmo no inverno tem dezenas de seres humanos aí jogados pelas ruas, que estão morrendo de hipotermia. Então, nós não somos nenhum exemplo. Mas, e se aquilo que está lá for ainda muito pior que nós? Vamos pensar, gente. Vamos deixar um pouquinho de ilusão, desse deslumbramento, né? Vamos nos conscientizar e refletir. Não, olha, vou terminar como eu costumo sempre terminar.
não precisam acreditar no Nelson. Ninguém tem obrigação nenhuma de acreditar em quem quer que seja, mas tem obrigação de refletir, para que você também tire suas conclusões. Então, reflita. Não olhe para isso aí pensando que está vendo Jesus Cristo, Nossa Senhora. Tem gente vendo Nossa Senhora no disco voador. Para com isso. Desculpe. Para com isso. É verdade. Você está ofendendo a sua própria fé. Se você acredita que você está vendo que Jesus Cristo vai vir num disco voador, você está ofendendo a sua própria fé. Você está delirando, está saindo do sério. Não é assim. Olhe para este fenômeno como um fenômeno. E vamos tentar entender. É o que podemos fazer. Está difícil, lógico que está. Mas é o que podemos tentar fazer. Deixar a inocência. Né? Bom, Eduardo, eu preciso cuidar da minha garganta. Sabe o que também, só para encerrar? Compra aquela bala na farmácia, ela é baratinha, bala de gengibre, ajuda. Ela é baratinha, menos de 2 euros. Sim, tá aqui, ó. Tá certo. Aqui, ó. Nelson, agradeço, tá? Aqui, ó. Olha o pacotinho aí, ó. Tá certo. Ajuda. Olha o pacotinho aí. Pessoal, estamos se despedindo aí. Eu agradeço muito o Nelson para falar de ufologia, tem um grande conhecimento, né? Muito obrigado, Nelson. Acho que essas foram as suas últimas palavras, né? É mais isso. Tá? Pessoal, eu desejo para vocês um ótimo final de semana. Tchau, tchau para vocês. Muito obrigado. Tchau, Nelson. É isso aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade. Gostei muito de estar aqui. Valeu, valeu. A gente se conheceu numa palestra, né? Isso, lá na palestra do Grupo UFO. Né? Pois é, então, numa palestra. As histórias dos estudantes da antiga União Soviética, a Rússia lá, né? Então, foi aquele. Tá vendo? Aquele caso, você lembra, então? Você lembra? Isso, exatamente. Muito bem, Eduardo. Muito obrigado mesmo. Boa noite, pessoal, e obrigado ao pessoal do chat. Boa noite a todos. Esse pessoal apoia a gente com um desprendimento extraordinário. Nós só temos que ser agradecidos. Tem pessoas aqui que conhecem há muito tempo. Tem pessoas que eu conheço muito tempo e gostam de ufologia, né? Exatamente. Isso mesmo. Boa noite, gente. Boa noite, Eduardo. Tchau, boa noite.